Romanos capítulo 8, verso 31 ao verso 39. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nos abençoa, fala ao nosso coração. Nós queremos nesta noite celebrar, meu Deus, a morte e a ressurreição de Cristo, a nossa vitória, a nossa salvação, e sermos alimentados na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos nos sentar. Vamos lá. O apóstolo Paulo escreveu esse texto de Romanos, algo tão especial que marca a nossa vida. Eu acho que todo mundo já teve experiência com esse texto, de ler, de se emocionar, como Deus nos ama, como o Senhor nos protege, como o Senhor nos guarda, como Ele cuida de cada um de nós. Se você ler o capítulo 8 de Romanos, todo o capítulo, Paulo vem falando sobre não haver condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que são chamados e que entregaram a sua vida a Ele. Paulo também fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Paulo fala do plano de Deus, da salvação, da redenção, da maneira como o Senhor nos trata e nos ama, e começa o verso 31 dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aliás, no meio do capítulo, o apóstolo Paulo também fala a respeito da nossa tribulação, a respeito da dificuldade das coisas que nós encontramos nessa terra, nessa vida. E quem vai nos ajudar, quem vai nos socorrer, entendendo que Paulo escreveu essa carta à igreja de Roma. Não temos a data exata de quando a igreja em Roma começou, mas nós entendemos que era um período muito difícil. Passados 20 ou 22 anos aproximadamente dessa epístola, o Coliseu estava pronto. Era um período de grande perseguição. Os primeiros 3 séculos de igreja, da vida da igreja, foi muito difícil. E era no Coliseu que os cristãos eram apresentados. O próprio Paulo sofreu perseguição. Antes da virada do século, os apóstolos foram perseguidos e muitos morreram pela perseguição, por temerem e por amarem a Jesus Cristo. Então, escrever essas coisas era falar exatamente sobre uma coisa muito conhecida, que todo mundo estava passando. Estava dizendo hoje pela manhã, falando sobre o Evangelho de João, que foi escrito, acredita-se, em torno do ano 90, depois de Cristo, ou seja, depois da destruição de Jerusalém, na resistência dos judeus contra Roma, e aonde houve a grande separação, próximo ao ano 70, que é como um marco entre judeus de um lado, cristãos do outro. Houve uma separação das duas religiões, e a perseguição dos romanos contra a igreja começou de maneira muito forte. Então, falar de tribulação e falar de coisas difíceis era algo muito comum, muito fácil, estava muito próximo para se compreender. Eu chamei esse pequeno
estudo de o que me separa do amor de Deus. O que me deixa longe desse amor? Já que nós sabemos que Deus nos amou, como diz 1 João, Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos, por isso nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. E quando Paulo fala de cristianismo, também é alguém que fala com propriedade, de alguém que realmente padeceu e sofreu muito na perseguição da igreja. O amor de Deus a gente nunca vai conseguir compreender, nós nunca vamos conseguir entender quais as motivações, o que levou Deus a nos criar, ver o nosso pecado, preparar a nossa redenção, morrer no nosso lugar e voltar para nos buscar e fazer de nós pessoas dele. E ainda dizer, como eu preguei hoje pela manhã, depois você ouve, vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Senhor, o Senhor cria, a gente peca, dá errado, morre por nós, a gente é cabeçudo, demora para acreditar, ainda perdoa quando a gente peca, prepara o lugar, vem e busca e fala, quero que vocês estejam comigo.